Os 3 acusados da morte do advogado Bruno Matos foram condenados pela Justiça. O resultado saiu por volta das 3h30 da manhã. Sessão solene marca o retorno dos parlamentares após o recesso. Secretários municipais de diversas cidades do Maranhão participam de seminários sobre o SUS em São Luís. As homenagens pelos 90 anos do poeta maranhense Bandeira Tribuzzi. Você vai ver ainda o pré-carnaval em São Luís e o destaque para o resgate das tradicionais marchinhas. Hoje é 3 de fevereiro e o Portal da Assembleia já começou. Uma sessão solene nesta quinta-feira marcou o retorno das atividades parlamentares. A abertura foi feita com a leitura da mensagem do governador Flávio Dino, que destacou a sintonia entre o Executivo e o Legislativo. A cerimônia foi conduzida pela nova mesa diretora, empossada no dia anterior. No dia seguinte à posse da mesa diretora, a Assembleia reiniciou os trabalhos no plenário da Casa. A sessão especial, prestigiada por políticos, secretários de Estado e autoridades de todos os poderes, foi marcada pela harmonia entre o Legislativo Estadual, o Executivo e o Judiciário. O presidente reeleito Humberto Coutinho abriu a cerimônia, que teve início com a execução do hino do Maranhão e seguiu com a leitura da mensagem pelo governador Flávio Dino. O chefe do Executivo iniciou sua fala pedindo 1 minuto de silêncio pelo falecimento de Marisa Letícia, esposa do ex-presidente Lula. Fez um balanço da gestão, agradeceu o empenho dos parlamentares e falou da expectativa positiva para o biênio 2017-2019, sob o comando de Humberto Coutinho. O deputado Humberto é um homem muito experiente, tem um patrimônio político que é respeitado por todo o Estado. A própria representatividade dessa solenidade já demonstra isto. E fiz questão de destacar que poucos maranhenses tiveram essa honra de presidir a Assembleia Legislativa e o Humberto Coutinho, com merecimento, é um deles. Aos 70 anos de idade, já no ápice de uma longa e exitosa carreira política, tenho certeza que vai continuar nesse biênio a conduzir a casa com a sabedoria necessária para fazer com que os trabalhos evoluam, se mantenha a pluralidade, o respeito às divergências e nós tenhamos os resultados que a sociedade espera. Quando há qualquer solenidade de magna importância, como é a abertura do ano legislativo, é importante que todos os membros, que todos os poderes, os chefes desses poderes estejam presentes nessas solenidades. Humberto Coutinho comandou a sessão especial com tranquilidade e garantiu a continuidade dos trabalhos voltados para o povo maranhense. É claro, nós trabalhamos 2 anos, trabalho sério, trabalho honesto, trabalho produtivo. Espero que esses 2 anos vai ser a mesma coisa. Tento fazer o melhor para o Estado do Maranhão. Durante a instalação dos trabalhos da 3ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura, 35 dos 42 deputados que compõem a bancada estadual estavam presentes. O presidente Humberto é um líder incontestável no sentido de que ele respeita todas as forças políticas. Aqui a oposição tem garantido seu espaço para debater, para divergir de forma respeitosa. Enfim, aqui a Assembleia tem que ser assim, plural, com ideias diversificadas. Essa é a grande marca do parlamento e no Maranhão isso é bastante presente. As forças políticas divergentes conseguindo conviver num ambiente de cordialidade. O julgamento dos 3 acusados da morte do advogado Bruno Matos e da tentativa de homicídio contra o irmão de Bruno e o amigo dele começou na manhã de ontem e seguiu pela noite. Algumas testemunhas foram dispensadas e o momento mais esperado do júri era o depoimento dos réus, que ficou marcado por contradições. Do lado de fora da sala, muita gente querendo entrar para assistir ao julgamento dos acusados pela morte do advogado Bruno Matos em 2014. Do lado de dentro, além do júri, espectadores, familiares e amigos dos envolvidos no caso, que até hoje repercute em todo o estado. À tarde, mais testemunhas foram ouvidas. A primeira interrogada foi Mirela Maciel Dias Vieira, moradora da rua onde aconteceu o crime e que teria assistido aos fatos. Mirela entrou em contradição e seu depoimento vai ser analisado nas investigações. Essa briga dos policiais foi aonde? Foi no portão da casa, acho que era na meia-noite.
A polícia veio. Então a senhora passou a noite inteira no banheiro olhando brigas no ponto da rua. Preste bem atenção, se a senhora viu uma cena de um dia do seu banheiro às 5 uma briga e viu à meia-noite, eu tenho que no mínimo imaginar que a senhora estava naquela mesma janela das meia-noite às 5. Mas o momento mais esperado foram os depoimentos dos 3 réus acusados de terem participado da morte de Bruno e da tentativa de homicídio do irmão do advogado, Alexandre Matos, e do amigo deles, Kelvin Quinchiang. Diego Polari, o tio Henrique Marão Polari e o vigia João José Nascimento Gomes estavam acompanhados dos advogados. Terminou a instrução, ouvimos as testemunhas, os esclarecimentos dos peritos, interrogamos os acusados, encerramos essa fase da instrução. Agora nós vamos para os debates. João José foi o primeiro réu a ser ouvido. Na época, ele era vigia da rua de Humberto Marão e aparece como um dos 3 envolvidos, especialmente na tentativa de homicídio de Kelvin Quinchiang. João José chegou a confessar a participação nos crimes, mas logo depois negou sob a alegação de que teria sido induzido a confessá-los. No julgamento, ele voltou a se defender com estes mesmos argumentos e fez uma declaração importante. Disse ao júri que foi chantageado por Marão a confessar a autoria do crime para livrar Diego Polari das acusações, caso contrário seria morto. Os acusados, fez pressão ao senhor? Só o Marão que me chantageou, depois ele me pressionou que disse que se eu não levasse dinheiro, ele me pagaria. Então eu tirei e ia tentar pagar. Em seguida, foi a vez de Carlos Marão. Ele acusou o vigia de ser o autor da morte de Bruno e da tentativa de homicídio das outras vítimas. Por várias vezes, Marão entrou em contradição, de acordo com o que já havia declarado no inquérito. Isso porque, anos atrás, havia dito que o vigia não teria participado do crime. Ele também chegou a afirmar que Diego Polari estava envolvido na briga e na morte, mas voltou a desmentir este fato ontem à tarde. O senhor insiste em dizer que o Diego não teve outra participação. E qual a base que o senhor tem para afirmar isso? Porque quando acabou a confusão, que eu consegui levantar, certo? O Alexandre já estava entrando no portão da festa e o Kelvin já estava no meio da rua. Eu parti para cima dele e o Alexandre já estava entrando na festa, eu já tinha sido bloqueado e o Kelvin ainda estava na rua. Eu fui para tentar fazer alguma coisa de ajudar para o ficou assim em estado de choque. Eu também fiquei em estado de choque e virei. Quando eu virei, eu estava no meu portão, na porta de frente do meu portão. Desesperado. Então, por isso, não tinha mais ninguém na rua. Diego Polari, o principal acusado, foi o último a ser ouvido. Em todo momento se declarou injustiçado com as acusações. Ao se defender, chegou a chorar para os jurados, mas foi interrompido pelo promotor Rodolfo Soares. Pedi que vocês levem em consideração se realmente vocês acham justo o que estão fazendo comigo. Nada fará em relação a todo mundo. Sei que deve estar por até hoje muito. Porque eu sou pai e eu sei que é uma vitória. Essa obrigação, eu quis seguir a discussão. Eu só tenho que fazer a pergunta. Para que eu fazer discurso aqui para tentar resolver? Discurso aqui não é lugar. Mas eu sou pedindo, você aqui não é lugar. Por exemplo, o que aconteceu agora, finalmente, com o Diego, né, tentando comover, fazer o discurso. Por isso, eu primeiro esperei a intervenção de Sua Excelência o Presidente. Porque, para nós, membros do Ministério Público, fica a parte chata, né, de cortar no momento que ele está, mas não podemos aceitar. Aqui, dentro do plenário do júri, ele estava aqui para ser interrogado, para falar, e não para fazer aquele discurso que ele fez. Então isso aí não me convence, isso não me comove. Depois de 10 horas de interrogatórios e depoimentos, finalmente chegou a hora do debate, que deve durar aí mais 5 horas. É o momento em que o Ministério Público tenta provar a culpa dos réus e os advogados de defesa, é claro, provar que eles são inocentes. Agora nós vamos para os debates. Como é que conta esse debate? Como é que acontece? O debate vai começar pelo Ministério Público, depois os assistentes da acusação e depois os advogados dos acusados.
Dependendo da decisão dos 7 jurados, as partes, réus e Ministério Público, podem recorrer para que o julgamento seja anulado e marcado um novo júri. Para o pai de Bruno Matos e de Alexandre, o que resta à família é a justiça. Independente de qualquer que seja o resultado, a gente tem que continuar a vida. E se não sair da maneira que a gente quer, nós vamos entrar com recurso onde for necessário, para que a gente não deixe que esse seja mais um caso de impunidade no Brasil. E o julgamento entrou pela madrugada. Após os debates e análise dos jurados, saiu a sentença. As informações com o repórter Ismael Gama. O julgamento dos 3 acusados teve duração de mais de 17 horas. O conselho de sentença, formado por 7 jurados, 5 mulheres e 2 homens, entendeu que Diego Polari foi o responsável pela morte do advogado Bruno Matos e ainda da tentativa de homicídio de Alexandre Matos e Kelvin Chiang. E, por conta disso, teve a pena de 8 anos de prisão. Carlos Marão foi condenado a 6 anos de prisão pela participação no crime e tentativa de homicídio de Alexandre e Kelvin. O vigilante João Gomes foi condenado a 1 ano, mas a pena será convertida em serviços comunitários. A defesa dos 3 acusados pode recorrer da decisão do Tribunal do Júri. Eles poderão recorrer da condenação em liberdade. Ismael Gama, para o Portal da Assembleia. Você vai ver logo após o intervalo no Portal da Assembleia a homenagem pelos 90 anos do poeta maranhense Bandeira Tribuzzi. Nossas